Um cavalo devastado por carrapatos e esquecido, ninguém imaginava o que estava prestes a ser descoberto. O que aconteceu em seguida não apenas partiu o coração de todos, mas deixou uma marca indelével naqueles que ousaram testemunhar. O sol castigava implacavelmente os campos secos da chácara. Magdalena, com as mãos calejadas pelos anos de trabalho, ergueu o olhar e enxugou o suor da testa com as costas da mão. O som rítmico do vento sacudia os álamos que cercavam a propriedade, um refúgio de sombras no meio da vastidão da planície. Da entrada do estábulo, Tomás a observava com uma mistura de impaciência e admiração. O garoto de 14 anos tinha a mesma teimosia da avó, embora ainda não soubesse disso. "Vovó, você vai me deixar ajudar?" perguntou, mexendo as mãos impacientemente. Magdalena largou o ancinho sobre um fardo de feno e olhou para ele com um sorriso torto. "Você não precisa pedir minha permissão, filho. Todos trabalhamos aqui." Tomás correu até ela e pegou uma pá no galpão. Não era a primeira vez que ajudava nas tarefas da fazenda, mas uma das primeiras em que insistia em fazê-lo com a mesma intensidade de um adulto. Enquanto trabalhavam, o som distante de um motor rompeu a monotonia do campo. Magdalena semicerrou os olhos e acompanhou com o olhar a poeira que se levantava na estrada de terra. O veículo se aproximava rápido demais, deixando um rastro de poeira para trás. "Quem será a esta hora?" murmurou mais para si mesma do que para Tomás. O menino deixou a pá encostada no estábulo e caminhou até a cerca. Um caminhão velho e cambaleante parou em frente à entrada, rangendo como se cada peça estivesse prestes a se soltar. A porta se abriu com um estrondo e um homem desceu com passos firmes, uma expressão tensa e as mãos enfiadas nos bolsos de suas calças surradas. Magdalena limpou as mãos no avental e se aproximou com cautela. Todos na cidade o conheciam. Ela conhecia Evaristo Mendes. "O que você quer, Evaristo?" O homem ajustou o chapéu e cuspiu no chão antes de falar. "Anda se metendo onde não é chamada." Tomás sentiu a tensão no ar e se aproximou um pouco mais da avó, mas Magdalena não se moveu. Manteve o olhar fixo em Evaristo, desafiadoramente, os pés firmes no chão. "Se veio me ameaçar, só perdeu seu tempo." Evaristo bufou. "Escute bem, velha. Não sei que ideia você colocou na cabeça, mas não quero problemas. Esse cavalo não é da sua conta. Esse cavalo está morrendo, e isso é da minha conta." O rosto de Evaristo se enrijeceu ainda mais. Seus pequenos olhos escuros brilharam com uma fúria contida. "Você não tem prova de nada," disse num tom baixo, como se medisse as palavras. "Você nem sabe de onde veio esse animal. Ele não pertence a ninguém." O sangue ferveu nas veias de Magdalena. Ela deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. "Ele não precisa ter dono para importar." Evaristo estalou a língua, claramente irritado. "Deixe isso para lá, Magdalena. Não se meta em problemas que não são seus." Sem esperar resposta, girou nos calcanhares, ligou o motor do caminhão e desapareceu na nuvem de poeira que deixou para trás. Tomás olhou para a avó com a testa franzida. O que ele quis dizer com isso? Magdalena exalou lentamente, como se tentasse se livrar da tensão que o encontro lhe deixara no corpo. "Ele quer que eu tenha medo. E você tem?" Ela olhou para o horizonte, onde o caminhão já era apenas uma sombra distante. "Não, mas isso não significa que isso acabou." O vento soprou mais forte, levantando poeira da estrada e sacudindo as folhas dos álamos. Algo lhe dizia que aquilo era apenas o começo. O ranger dos galhos secos sob suas botas se misturava ao canto distante dos pássaros. Magdalena avançava com passo firme entre as árvores, os braços carregados de lenha, quando um som quase imperceptível a fez parar. Ela prendeu a respiração, franziu a testa e aguçou os ouvidos. Não era o vento, nem um pequeno animal. Era uma respiração pesada e sofrida, como a de alguém à beira da exaustão. Largou a lenha no chão e avançou com cautela, empurrando com a mão os galhos baixos que dificultavam sua visão. E então, ela o viu. A princípio, distinguiu apenas um vulto entre a vegetação ressequida, um cavalo imóvel, com o corpo encurvado, como se mal conseguisse se manter de pé. Sua pele estava coberta de sujeira e crostas de sangue. Seu pelo, que um dia deve ter sido escuro e brilhante, agora era uma massa áspera de lama e feridas abertas. Magdalena sentiu um nó no estômago. "Meu Deus!" sussurrou. O cavalo não reagiu. Seu flanco subia e descia com dificuldade, como se cada respiração fosse uma batalha. Ele estava devastado. Ela deu um passo à frente, sentindo o chão sob os pés para não fazer barulho. Não queria assustá-lo, mas o estado do animal era crítico.
Só de olhar, conseguia contar suas costelas. Os carrapatos formavam manchas escuras em seu pescoço e pernas, como se tivessem tomado cada centímetro de sua pele. Uma onda de raiva subiu pelo peito de Magdalena. Quem poderia tê-lo deixado assim? Com movimentos calculados, recuou e pegou a corda que sempre levava amarrada ao cinto. Não era uma corda própria para laçar cavalos, mas serviria. Aproximou-se devagar. O cavalo tremeu com a presença dela, mas não se moveu. Calma, garoto, sussurrou suavemente. O cavalo piscou, quase sem reagir à voz dela. Seu olhar estava vidrado, perdido em um ponto fixo no chão. Magdalena engoliu em seco. Se não o tirasse dali logo, ele morreria. O caminho até a chácara era lento, quase desesperador. Cada vez que o cavalo parecia vacilar, Antônio dava uma ordem calma à sua égua, que puxava suavemente, dando-lhe apoio. Magdalena e Tomás caminhavam ao lado dele, prontos para ampará-lo caso tropeçasse. Quando finalmente avistaram a cerca da chácara, Magdalena sentiu um alívio no peito. Falta pouco, murmurou Tomás, como se dissesse tanto para o cavalo quanto para si mesmo. Eles cruzaram a entrada e o levaram diretamente para o estábulo. Assim que sentiu a sombra do telhado, o animal deixou seu corpo cair sobre a palha com um suspiro exausto. Magdalena ajoelhou-se ao lado dele, acariciando-lhe o pescoço com ternura. Descanse. Agora você está seguro. Mas no fundo, ela sabia que a batalha estava apenas começando. O burburinho do mercado flutuava no ar, junto com o aroma do pão recém-assado e o doce perfume das frutas maduras. Magdalena caminhava entre as barracas com a cesta no braço, acenando com a cabeça para os vendedores que a conheciam desde sempre. Mas naquele dia, sua mente estava em outro lugar. Moreno, como Tomás havia decidido chamar o cavalo, ainda estava fraco. Comia pouco e seu corpo ainda tremia de exaustão. Magdalena não conseguia tirar da cabeça a imagem de seu flanco afundado, seus olhos opacos. Não era apenas a fome que o estava matando, era o abandono. Ela parou em uma barraca de verduras e examinou as batatas sem muito interesse. A poucos passos dali, dois homens conversavam em voz baixa, mas o suficiente para que suas palavras chegassem até ela. Outro na entrada do caminho para a fazenda do Mendes, igual aos outros. Magro como um esqueleto. Um arrepio percorreu a espinha de Magdalena. Tem certeza que veio de lá? Perguntou o outro, pegando um saco de farinha. Claro, de onde mais? Ninguém quer ir lá, mas todos sabem. Os cavalos que não servem mais para ele, ele os larga por aí para que a morte faça o trabalho sujo. Magdalena cerrou os dentes. Não precisava ouvir mais nada. Pegou rapidamente os poucos itens que tinha na cesta e pagou sem olhar para trás. Seu coração batia acelerado enquanto se afastava, tentando processar a informação. Evaristo Mendes. Ela conhecia esse nome. Dono de uma das maiores fazendas da região, com centenas de cabeças de gado e uma criação de cavalos que, segundo diziam, lhe rendia fortunas em competições e vendas. Sempre vestido de linho branco impecável, com a postura de um homem que se acreditava intocável. Agora tudo fazia sentido. Moreno não tinha aparecido na floresta por acaso. Ao chegar de volta à chácara, Tomás a esperava na porta do estábulo com as roupas sujas de palha e terra. Dei água para ele, mas ainda não quer se mover muito, disse o garoto com preocupação no rosto. Magdalena colocou a cesta sobre a mesa, respirou fundo e olhou para ele. Precisamos conversar. Tomás franziu a testa. O que foi? Magdalena o levou até o estábulo, onde Moreno ainda estava deitado sobre a palha, com o peito subindo e descendo lentamente. Isso não foi um acidente, disse ela com firmeza. Ele não se perdeu nem foi esquecido. Foi abandonado de propósito. Tomás ficou em silêncio, digerindo as palavras. Quem faria algo assim? Magdalena demorou um instante para responder. Evaristo Mendes. O nome caiu pesado no ar. Tomás piscou, tentando processá-lo. Mas, como você sabe? Magdalena cruzou os braços, sentindo a raiva latejar em suas veias. Na cidade, dizem que ele larga os cavalos que não lhe servem mais para morrerem por aí. Tomás abaixou o olhar para Moreno. Isso é cruel. É desumano. O silêncio se instalou entre eles por um momento. Magdalena sabia exatamente o que o neto estava pensando, porque ela pensava o mesmo. Precisamos fazer alguma coisa, murmurou Tomás. Magdalena acariciou o dorso magro de Moreno. Sim, mas primeiro precisamos garantir que ele sobreviva. O que ela não disse a Tomás era que, no fundo, sabia que aquilo não terminaria ali. Porque quando a injustiça batia à sua porta, Magdalena nunca ficava de braços cruzados. O amanhecer tingia o céu de laranja quando Magdalena abriu a porta do estábulo.
O ar da manhã trazia consigo o cheiro de terra úmida e sujeira, mas também o aroma inconfundível do sofrimento. Moreno ainda estava no mesmo canto onde o haviam deixado, seu corpo afundado na palha, olhos semicerrados, respiração pesada. Tomás já estava lá, sentado em um banquinho ao lado dele, segurando um balde de água fresca. Ele não quer beber, disse o garoto olhando para ela. Magdalena se aproximou, ajoelhando-se junto ao animal. Passou a mão em suas costas magras, sentindo os ossos marcados sob a pele seca. Ele deve estar desidratado, murmurou. Temos que insistir. Tomás molhou uma toalha na água e a passou suavemente sobre o focinho do cavalo. Vamos, Moreno, só um pouquinho. O cavalo virou a cabeça bruscamente, seu corpo se retesando como se esperasse um golpe. Magdalena sentiu um nó no estômago. Ele está com medo. Tomás engoliu em seco. Medo de quê? Magdalena olhou para ele. Das pessoas. Tomás ficou em silêncio, abaixou o olhar e tentou novamente, desta vez aproximando a toalha mais devagar. Calma, garoto. Aqui ninguém vai te machucar. O cavalo moveu a orelha, atento à sua voz. Magdalena viu esse pequeno gesto e sentiu uma faísca de esperança. Continue falando com ele. Tomás franziu a testa. Falar com ele? Sim, filho. Não com as mãos. Com a voz. Faça-o sentir que está seguro. O garoto hesitou por um momento, mas depois inclinou-se um pouco mais. Você vai ficar bem, Moreno, sussurrou. Minha avó e eu vamos te ajudar. O cavalo permaneceu imóvel, mas sua respiração pareceu se acalmar um pouco. Magdalena sorriu. Dê tempo a ele. Do lado de fora, o som de cascos quebrando a terra seca rompeu a tranquilidade da chácara. Magdalena se endireitou e estreitou os olhos em direção à estrada. Um cavaleiro se aproximava, erguendo poeira a cada trote de seu cavalo escuro. Não demorou para Magdalena reconhecer Julián Ferreiro, o capataz de Evaristo Mendes. Tomás apareceu ao seu lado, franzindo o senho. Quem é ele? Alguém que vem dizer o que temos que fazer, respondeu Magdalena, sem desviar o olhar. Mas não vamos escutá-lo. Julián desmontou com agilidade e ajeitou o chapéu. Bom dia, dona Magdalena. Ela cruzou os braços. Diga logo o que quer. O capataz sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Vim salvar a senhora de problemas. A tensão no ar era palpável. Se quiser o cavalo de volta, diga ao seu patrão que venha pedi-lo pessoalmente. Julián sorriu de lado. Evaristo não suja as mãos com esses assuntos. Então não temos mais nada para conversar. Ao partir, ele lançou um último olhar para Magdalena. Não se meta onde não é chamada. Você pode se machucar. O galope do cavalo ressoou no ar até desaparecer na estrada empoeirada. Tomás soltou o ar que vinha segurando. Esse sujeito nos ameaçou. Magdalena não respondeu imediatamente. Olhou para o estábulo, onde Moreno ainda jazia sobre a palha, alheio ao que acabara de acontecer. O que ele fez foi confirmar que estamos certos, disse finalmente. E isso significa que não vamos parar. A tarde caía lentamente sobre a chácara, tingindo o céu de um laranja espesso. Antônio se inclinou sobre Moreno com a testa franzida e, com um gesto concentrado, passou a mão suavemente sobre o dorso do cavalo, sentindo a textura áspera da pele sob a camada de sujeira e cicatrizes. Tomás, ajoelhado ao seu lado, olhava para ele, nervoso. O que você está procurando? Antônio não respondeu imediatamente. Movia os dedos com precisão, retirando cuidadosamente as crostas secas que cobriam o pelo de Moreno, e então viu uma sombra quase imperceptível, um sinal oculto entre as feridas. Antônio pegou um pano úmido e esfregou a área com cuidado. Pouco a pouco, a marca começou a se revelar. Um ferro de ferradura, quase apagado pelo tempo e pelo descaso, mas ainda reconhecível. Tomás prendeu a respiração. Isso, Antônio assentiu com gravidade. Sim, garoto. Isso confirma o que já suspeitávamos. Magdalena, que observava da entrada do estábulo, deu um passo à frente. De quem é Antônio? Ele se endireitou e suspirou. Não há dúvidas. Ele veio da fazenda dos Mendes. O ar no estábulo ficou pesado. Tomás cerrou os punhos de raiva. Então aquele desgraçado o abandonou? Antônio passou a mão pela barba, pensativo. Ele não apenas o abandonou, quis apagar sua história como se ele nunca tivesse existido. Magdalena sentiu a indignação queimar em seu peito. Podemos provar isso. Antônio a olhou com seriedade. Pela lei, um cavalo marcado pertence ao seu dono, mesmo que ele o tenha deixado para morrer. Tomás rangeu os dentes. Isso é injusto. É, respondeu Antônio. Mas isso não significa que não possamos fazer nada. Magdalena cruzou os braços. Se Evaristo o quiser de volta, terá que enfrentar sua própria vergonha.
Antônio olhou para ela com uma mistura de respeito e advertência. Cuidado, Magdalena. Essas pessoas não aceitam ser humilhadas facilmente. Mas Magdalena não desviou o olhar. Não vou ficar de braços cruzados enquanto esse homem continua achando que pode fazer o que quiser sem consequências. Tomás levantou a cabeça com determinação. Nem eu. Antônio suspirou com resignação e passou a mão na nuca. Então é melhor estarem preparados, porque isso não vai terminar aqui. O sol se pôs atrás das árvores, deixando a chácara envolta em sombras. Ao mesmo tempo, uma certeza se instalou nos corações dos três. A batalha havia apenas começado. O caminho até a fazenda de Evaristo Mendes era longo e poeirento, ladeado por campos secos e cercas intermináveis que pareciam se estender até onde a vista alcançava. Magdalena caminhava com passo firme, a cabeça erguida e o coração batendo forte no peito. Sabia que não seria uma conversa fácil, mas não pretendia voltar atrás. Ao chegar à entrada principal, alguns trabalhadores a olharam com curiosidade, mas nenhum se atreveu a detê-la. Todos conheciam Magdalena e sabiam que, quando uma mulher como ela chegava com aquele olhar determinado, não valia a pena entrar em seu caminho. No centro do pátio, ao lado da grande casa de paredes caiadas e tetos altos, estava Evaristo. De costas para ela, com sua camisa branca impecável e botas brilhantes, inspecionava alguns cavalos recém-chegados, dando ordens com sua voz profunda e lenta. Magdalena não esperou que ele se virasse. Precisamos conversar, Mendes. O homem parou por um segundo, como se ponderasse se valia a pena sequer se virar. Então, com uma lentidão calculada, girou para encará-la, com uma sobrancelha erguida e um sorriso torto. Ora, senhora Magdalena, a que devo a honra? Seu tom era puro veneno envolto em cortesia. É sobre o cavalo que você abandonou na floresta. Evaristo inclinou a cabeça, como se realmente tentasse se lembrar. Um cavalo? Não sei do que está falando. Não finja que não entende. Ele tem sua marca. Sei que é seu. Evaristo bufou e balançou a cabeça. Mulher, tenho dezenas de cavalos. Não posso ser responsável por todos. Alguns são úteis, outros não. É assim que esse negócio funciona. É assim que funciona para os covardes, rebateu ela furiosa. Evaristo riu baixo. Olhe, senhora, não sei o que acha que está fazendo aqui, mas sugiro que volte para sua chácara e esqueça isso. Não vou esquecer. O sorriso de Evaristo desapareceu por um instante, mas logo se tornou mais afiado. E o que você acha que vai fazer? Me denunciar? Disse com sarcasmo. Vamos, Magdalena, não seja ingênua. As coisas não funcionam assim por aqui. Elas vão funcionar diferente quando toda a cidade souber o tipo de homem que você é. O sorriso de Evaristo vacilou por um momento, mas depois retornou. E quem você acha que vai ouvir suas ideias? Magdalena sustentou seu olhar sem piscar. Mais gente do que você imagina. Pela primeira vez, Evaristo pareceu irritado. Aproximou-se um pouco, com as mãos nos bolsos, falando em um tom baixo, mas cortante. Vou lhe dar um conselho, Magdalena. Não se meta no que não entende. Isso é um negócio, não um conto de fadas. E eu lhe dou outro, respondeu ela sem se mover. Pare de achar que pode fazer o que quiser, sem consequências. Ela se virou e saiu do pátio com a mesma firmeza com que havia chegado. Evaristo não a deteve, mas ela sentiu seu olhar fixo em suas costas até desaparecer. Sabia que a conversa não tinha acabado. Aquilo era só o começo. O som dos sinos da igreja misturava-se com o burburinho da cidade. Magdalena caminhava com passos decididos pelas ruas de paralelepípedo, o olhar fixo à frente e o coração acelerado. Sabia que não poderia enfrentar Evaristo sozinha. Precisava que as pessoas soubessem a verdade. Não demorou muito para verificar. Quando ela voltou para a chácara, uma van preta parou de repente na frente dela, levantando poeira. A porta se abriu e, sem pressa, Evaristo Mendes desceu do veículo. Desta vez, ele não tinha o habitual sorriso arrogante. Sua expressão era pura fúria contida. Entre no carro, disse ele com voz firme. Magdalena nem se moveu. Se tem algo a me dizer, diga aqui. Evaristo estreitou os olhos. Você acha que com alguns vídeos baratos vai me derrubar? Magdalena cruzou os braços. Eu não preciso te derrubar, só estou mostrando o que você fez. Evaristo deu mais um passo, aproximando-se. Você está brincando com fogo. Foi você quem o acendeu. O homem ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, soltou um suspiro irritado, passou a mão pelos cabelos e olhou ao redor. As pessoas na rua os observavam com curiosidade, esperando pelo desfecho. Seu poder estava vacilando. Vou resolver isso, Magdalena, disse ele.
E acredite, você não vai sair bem dessa. Virou-se, entrou no carro e arrancou em alta velocidade. O coração de Magdalena batia forte no peito, mas não de medo. Era a certeza de que a verdade já havia sido exposta e nada poderia escondê-la novamente. O sol mal havia nascido quando Magdalena recebeu a ligação. Seu velho telefone vibrou sobre a mesa da cozinha e, ao ver o número desconhecido, hesitou por um momento antes de atender. Senhora Magdalena? A voz do outro lado era firme, mas gentil. Sim, quem está falando? Meu nome é Laura Rivas. Sou representante do Resgate Rural, uma organização que defende os direitos dos animais. Vimos a denúncia que você e sua comunidade tornaram pública. Queremos ajudar. Magdalena sentiu um nó no estômago. Que tipo de ajuda? Queremos garantir que Evaristo Mendes não possa mais esconder o que fez. Falamos com um contato na promotoria e eles concordaram em realizar uma inspeção na fazenda. Por um momento, Magdalena não soube o que dizer. Uma inspeção oficial? Sim. E precisamos que você e seu povo estejam preparados. Magdalena apertou o telefone com força. Diga-me o que fazer. A cidade estava tensa. Não era a agitação normal de um dia de feira ou de festa. Era um murmúrio de expectativa, olhares trocados entre vizinhos. A sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Carmen foi a primeira a chegar à casa de Magdalena. Dizem que a polícia vem hoje, disse ela assim que cruzou a porta. É verdade. Magdalena assentiu. Eles virão com a equipe do resgate rural. Não poderão esconder nada. Antônio, que estava encostado na parede com os braços cruzados, não parecia tão confiante. Evaristo não vai ficar parado. Ele vai tentar encobrir tudo antes que cheguem. Tomás, sentado à mesa com o celular na mão, olhou para cima. Se ele tentar mover os cavalos ou fazê-los desaparecer, temos que pegá-lo em flagrante. Magdalena assentiu. Então, não vamos perdê-lo de vista. No meio da manhã, a notícia chegou como um raio. Uma caravana de caminhonetes brancas, com os logotipos da promotoria e da Organização de Proteção Animal, avançava pela estrada de terra rumo à fazenda de Evaristo. Os vizinhos começaram a se reunir perto da entrada da propriedade, alguns com os braços cruzados, outros murmurando entre si. Todos sabiam que algo importante estava prestes a acontecer. Julián Ferreiro, o capataz de Evaristo, saiu ao encontro do grupo com a testa franzida. O que é isso? Um dos oficiais deu um passo à frente, tirando um documento. Recebemos denúncias de maus tratos a animais nesta propriedade e viemos fazer uma inspeção. Julián cerrou os dentes. Aqui não há nada para ver. Isso nós é que vamos decidir. Os carros avançaram pela estrada de terra, seguidos por um grupo de ativistas e vizinhos que observavam à distância. Quando chegaram ao fundo da fazenda, a verdade foi exposta. Os cavalos estavam em condições deploráveis. Alguns tinham as costelas visíveis, sem acesso à água ou sombra. Outros estavam tão fracos que não conseguiam se levantar. Laura Rivas, a representante do Resgate Rural, pegou sua câmera e começou a registrar cada detalhe. Um dos oficiais se virou para Julián. Quer nos explicar isso? O capataz passou a mão na nuca, sem encontrar uma resposta convincente. Evaristo apareceu então, impecável em sua camisa branca, caminhando com arrogância entre os oficiais, como se ainda tivesse controle da situação. Senhores, isso é um mal-entendido. Meus cavalos estão bem. Uma ativista gritou do meio do grupo de observadores. Isso não é estar bem. Isso é crueldade. As pessoas começaram a se agitar, e Evaristo percebeu. Tentou se aproximar do oficial da promotoria com seu típico sorriso calculado. Se há um problema, certamente podemos resolver de outra forma. Mas o oficial não se deixou enganar. Senhor Mendes, isso é mais do que um problema. O senhor enfrentará acusações por maus tratos a animais e violações da lei de bem-estar animal. Pela primeira vez, o sorriso de Evaristo desapareceu. Magdalena observava à distância, de braços cruzados e o coração acelerado. Tomás se aproximou e apertou sua mão. Conseguimos. Magdalena assentiu, mas sem baixar a guarda. Sabia que a luta ainda não tinha acabado, mas hoje, pela primeira vez, a verdade estava ao seu lado. Os oficiais avançavam pela fazenda com passos firmes, seguidos de perto pelos ativistas do resgate rural. Cada canto inspecionado revelava mais horrores do que qualquer um poderia imaginar. Num curral afastado, encontraram um grupo de cavalos esqueléticos, com feridas abertas nas costas e pernas inchadas por infecções. Um deles, com um olhar apagado, tentou dar um passo e caiu de lado com um baque seco contra o chão duro.
O silêncio que se seguiu foi devastador. A representante da organização levou a mão à boca antes de se virar para os oficiais. Isso é inaceitável. Precisamos retirá-los imediatamente. Horas depois, a fazenda estava repleta de atividade. Veterinários cuidavam dos cavalos em estado crítico. Caminhões de resgate chegavam para transportar os que podiam ser salvos, e os oficiais finalizavam os relatórios que selariam o destino de Evaristo Mendes. Magdalena observava tudo da entrada, os braços cruzados, os olhos fixos nos cavalos, que agora, pela primeira vez em muito tempo, tinham uma chance. Tomás se aproximou e sorriu para ela. Conseguimos, vó. Ela respirou fundo. Isso é só o começo. Mas hoje pelo menos vencemos. E desta vez, Evaristo Mendes não conseguiu escapar da verdade. Na manhã seguinte, a entrada da hacienda amanheceu sob o cerco de jornalistas. Microfones, câmeras e flashes se erguiam em busca de respostas. Julián Ferreiro, o capataz, observava a cena com a testa franzida. Isso tinha saído do controle. Chefe, Evaristo, com sua camisa branca ainda impecável, mas a mandíbula tensa, observava a multidão da janela de seu escritório. E o que você esperava? Bufou. Agora todos querem brincar de juízes. Julián se aproximou um pouco mais. Há duas opções: falar e tentar acalmar a situação ou permanecer em silêncio e deixar que continuem nos destruindo. Evaristo suspirou. Sabia que o capataz tinha razão. Começou a preparar uma declaração. Horas depois, com a imprensa ainda aglomerada na entrada, Evaristo saiu acompanhado de seu advogado. Subiu em uma pequena plataforma improvisada diante da imprensa e se posicionou. Limpou a garganta. Antes de falar, quero dizer que lamento profundamente a situação que ocorreu em minha propriedade. O burburinho entre os jornalistas aumentou. Sempre trabalhamos com altos padrões na criação de cavalos. E o que aconteceu foi um caso excepcional que saiu do nosso controle. Um jornalista ergueu a voz. Senhor Mendes, as imagens mostram dezenas de cavalos em estado de abandono. Como o senhor explica isso? Iniciamos uma investigação interna para esclarecer o ocorrido e garantir que algo assim não aconteça novamente. Mas o senhor é o proprietário. Como não sabe o que acontece na sua própria fazenda? Evaristo cerrou os dentes, mas se forçou a manter a calma. Confio na minha equipe de trabalho. Se houve negligência, as medidas cabíveis serão tomadas. Os jornalistas não pareciam satisfeitos. Negligência é dizer que o senhor não sabia o que acontecia na sua própria propriedade. Evaristo não respondeu. O escândalo não diminuía. Enquanto isso, na cidade, as pessoas se reuniam na praça central. A indignação era evidente. Esse homem acha que com algumas palavras vazias vai limpar seu nome, disse Carmen de braços cruzados. Ele não pode sair impune dessa, bufou Antônio. Tomás, que não tirava os olhos do telefone, ergueu a cabeça. Olhem isso. Todos se juntaram em torno da tela. Um vídeo tinha se tornado viral. Imagens dos cavalos resgatados, declarações dos veterinários, testemunhos dos vizinhos. Mas o mais impactante era o final do vídeo. A voz de Magdalena soava firme. Isso não é apenas uma questão de animais, é uma questão de humanidade. Se deixarmos isso passar, estamos dizendo que a crueldade é aceitável, que o dinheiro vale mais do que a vida. E eu, por minha parte, não estou disposta a aceitar isso. O vídeo já tinha milhares de visualizações. A cidade não ficaria em silêncio. Evaristo podia tentar disfarçar a verdade, mas a verdade já estava em todos os lugares. Dessa vez, não havia como escondê-la. O sol da tarde banhava a fazenda com uma luz dourada. O ar tinha o aroma da grama recém-cortada. Na entrada do estábulo, Magdalena observava Moreno em silêncio. O cavalo já não era a sombra do que tinha sido quando o encontraram. Seu pelo, embora ainda marcado por cicatrizes, começava a recuperar um brilho fraco. Suas pernas, antes trêmulas, agora sustentavam seu peso com mais firmeza, mas o mais importante era o olhar. Não era mais vazio. A poucos metros, Tomás segurava um balde com água fresca. Colocou-o no chão e deu alguns passos para trás, estendendo a mão cautelosamente. Vamos, Moreno, não vou te machucar. O cavalo bufou e abaixou a cabeça desconfiado. Mas não fugiu como costumava fazer. Magdalena prendeu a respiração. Tomás ficou parado, a mão estendida em um gesto de paciência infinita. Lentamente, com passos curtos e hesitantes, Moreno se aproximou. Seu focinho tocou a ponta dos dedos do menino. Apenas um toque, como se estivesse testando se podia confiar. Tomás sorriu. Isso mesmo, garoto. Magdalena sentiu algo se afrouxar em seu peito. Tinham conseguido o impossível.
Os dias passaram e, a cada amanhecer, Moreno dava um passo a mais. Primeiro, aceitou a presença de Tomás sem se assustar. Depois, deixou Magdalena escová-lo sem recuar. Em seguida, ousou sair do estábulo e caminhar pelo campo sem ser paralisado pelo medo. Mas o verdadeiro teste veio numa tarde, quando Antônio se aproximou com uma sela. Vamos ver se você está pronto para o próximo passo, disse ele com um sorriso torto. Magdalena olhou desconfiada. Não é cedo demais? Não vamos montá-lo, só ver como reage. Antônio ergueu a sela lentamente e a aproximou das costas de Moreno. O cavalo, que até então estava tranquilo, tensionou-se imediatamente. Sua respiração ficou agitada e suas patas traseiras deram um passo para trás. Shh! Calma, garoto, murmurou Antônio, afastando a sela. Moreno bufou, inquieto. Seus olhos mostravam algo que Magdalena não via há muito tempo. Medo. Mas não era um medo comum. Era uma lembrança. Machucaram ele com a sela antes, sussurrou Tomás, entendendo na mesma hora. Antônio franziu a testa e colocou a sela no chão. Se for assim, isso vai levar mais tempo. Magdalena se aproximou e colocou a mão no pescoço do cavalo. Não temos pressa. Naquela noite, enquanto Magdalena preparava a sopa, Tomás sentou-se à mesa com o senho franzido. Você acha que ele um dia vai esquecer tudo o que aconteceu? Magdalena mexeu a sopa na panela e se virou para ele. Não se trata de esquecer, filho. Trata-se de aprender que nem todos os humanos são iguais. Tomás suspirou e abaixou o olhar. Queria que ele pudesse entender isso. Magdalena sorriu ternamente. Dê tempo a ele. Confiança não se conquista em um único dia. O amanhecer trouxe uma surpresa. Quando Magdalena saiu para o pátio com sua xícara de café, parou de repente. Moreno não estava no estábulo. Seu coração acelerou. Tomás! O garoto saiu correndo da casa, descalço e confuso. O que foi? Moreno não está aqui. Antes que o pânico tomasse conta, uma sombra escura surgiu entre as árvores no campo. Era ele. Mas ele não estava fugindo. Estava explorando. Caminhava calmamente pelo pasto, sentindo a brisa no rosto, sem o medo que antes o mantinha preso no estábulo. Tomás soltou uma risada de alívio. Olha isso, vó. Magdalena sorriu, emocionada. Moreno, afinal, estava aprendendo a ser livre novamente. O sol ainda não havia se posto quando o barulho de um motor rompeu a calmaria da fazenda. Magdalena ergueu a cabeça. Um caminhão parou na estrada de terra. Uma jovem desceu às pressas. Seu rosto mostrava ansiedade, suas mãos tremiam. Não devia ter mais de 20 anos. Seu cabelo estava preso em uma trança bagunçada e suas roupas estavam sujas de poeira, como se tivesse viajado às pressas. Você é Magdalena? Perguntou ofegante. Magdalena estreitou os olhos. Sim. Quem é você? A jovem engoliu seco antes de falar. Meu nome é Clara, e acho que o cavalo que vocês têm aqui era meu. O silêncio caiu como uma pedra sobre o pátio. Tomás parou no meio do caminho. Magdalena cruzou os braços. Do que está falando? Clara respirou fundo. Ele se chamava Relâmpago. Magdalena sentiu um nó no estômago. O passado tinha voltado para buscá-los. Clara respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Ela se virou para Magdalena com os olhos marejados. Eu não quero tirar nada de você. Sei que foi você quem o salvou. Só quero saber o que vai acontecer com ele. Magdalena sustentou seu olhar. Você diz que ele era seu, mas Moreno passou por muita coisa. Não sei se voltar para um passado que ele mal se lembra é o melhor para ele. Clara abaixou a cabeça, absorvendo aquelas palavras. Eu não quero forçá-lo a nada. Só quero estar com ele. Naquela tarde, Clara passou horas ao lado de Moreno. Ela lhe falava com voz suave, acariciava seu dorso com a mesma ternura de quando era criança. No começo, o cavalo se manteve distante, mas pouco a pouco começou a relaxar. Quando Clara tirou um pedaço de maçã do bolso e o ofereceu, Moreno hesitou por um instante antes de aceitá-lo. Tomás sorriu. Isso é um bom sinal. Magdalena, de braços cruzados, observava a cena atentamente. Talvez ele se lembrasse, afinal. Naquela noite, Clara sentou-se com Magdalena na cozinha. Eu não sei o que fazer, admitiu. Sei que ele sofreu muito aqui, mas também sei que agora está seguro com você. Magdalena a observou com calma. A questão não é o que você quer, Clara. É o que ele precisa. Clara segurou a xícara de chá entre as mãos, pensativa. Como saberemos o que é melhor para ele? Magdalena esboçou um leve sorriso. Ele mesmo decidirá. O destino de Moreno já não estava mais nas mãos dos humanos. Agora, cabia a ele fazer sua escolha. A brisa fresca da manhã agitava suavemente as folhas das árvores, enquanto Magdalena observava o horizonte da entrada do estábulo.
A decisão que tinha que tomar pesava em seu peito como uma pedra. Moreno estava melhor. Seu corpo, antes fraco e faminto, havia recuperado parte da força de outrora. Ele já não se assustava com vozes humanas, nem recuava quando alguém se aproximava demais. Mas então, qual seria a coisa certa a se fazer? Atrás dela, Clara apoiava-se na cerca, observando o cavalo com uma expressão de saudade e dúvida. Nunca pensei que o encontraria de novo, sussurrou. Magdalena não tirou os olhos de Moreno. Mas você o encontrou? Clara engoliu em seco e se virou para ela. E agora, não sei se devo levá-lo comigo. O som dos cascos ecoou suavemente sobre a terra quando Moreno caminhou na direção delas. Seu passo sereno, mas curioso. Ele parou diante de Magdalena e abaixou a cabeça, permitindo que ela acariciasse sua testa. Tomás, que permanecera em silêncio com os braços cruzados ao lado do estábulo, deu um passo à frente. Acho que ele já está acostumado a este lugar. Não sei se seria bom mudá-lo de novo. Clara mordeu o lábio inferior, incerta. Onde eu moro agora, tenho espaço, um estábulo, outros cavalos. Ele não estaria sozinho. Magdalena suspirou. Aqui, ele também não está sozinho. O silêncio entre as duas mulheres tornou-se pesado. Clara acariciou o pescoço de Moreno, sentindo o calor de sua pelagem sob a mão. Não quero fazer o que meu pai fez. Não quero forçá-lo a nada. Magdalena assentiu lentamente. Então temos que descobrir o que ele quer. Naquela tarde, Magdalena fez uma proposta. Vamos dar a ele a chance de decidir. Clara franziu a testa. Como? Vamos deixá-lo livre no campo, entre a chácara e a estrada que leva até sua caminhonete. Se ele quiser ficar, ficará. Se decidir ir com você, saberemos. Tomás olhou para a avó, surpreso. E se ele for embora? Magdalena esboçou um leve sorriso. Se ele for embora, é porque sente que seu lar está em outro lugar. Clara assentiu. Parece justo. O sol começava a se pôr quando levaram Moreno ao campo aberto. Era uma área ampla, com capim alto e o vento movendo suavemente as copas das árvores. De um lado, a chácara. Do outro, a caminhonete de Clara, com a porta traseira aberta, esperando. Magdalena retirou a corda do pescoço de Moreno e lhe deu uma última carícia no dorso. A decisão é sua, garoto. Clara engoliu seco e deu um passo para trás. Tomás permaneceu imóvel, prendendo a respiração. Moreno bufou, sacudiu a cabeça e começou a se mover devagar. A princípio, andou em círculos, como se analisasse suas opções. Olhou para Magdalena, depois para Clara. Parou. Farejou o chão e ergueu as orelhas, atento aos sons do campo. O tempo pareceu parar, e então Moreno começou a se mover com decisão. Cada passo que dava fazia o coração de Magdalena acelerar. Ele caminhava em linha reta, sem hesitar. Clara apertou os lábios, sentindo as lágrimas queimarem em seus olhos. Moreno passou pela caminhonete sem parar. Tomás soltou um suspiro entrecortado. O cavalo cruzou o campo e, quando chegou perto da cerca da chácara, parou. Olhou para trás uma última vez e bufou suavemente. Ele havia escolhido. Clara sorriu através das lágrimas. Magdalena, comovida, assentiu. Sim, esta é a casa dela. Clara se aproximou de Moreno e lhe deu um último carinho nas costas. Não vou te obrigar a partir, mas virei te visitar. O cavalo piscou e balançou a cabeça, como se entendesse. Magdalena colocou a mão no ombro da jovem. Sempre haverá um lugar para você. Aqui também. Clara assentiu com um sorriso nostálgico. Obrigada. Ela entrou em sua caminhonete, ligou o motor e partiu pela estrada de terra, levantando poeira atrás de si. Tomás coçou a nuca e olhou para sua avó. Você acha que ele realmente entendeu? Magdalena olhou para Moreno, que ainda estava ali, calmo, sem intenção de sair da chácara. Não tenho dúvidas, filho. Ele sabe onde pertence. E pela primeira vez em muito tempo, tudo estava em seu devido lugar. O amanhecer trouxe consigo uma brisa suave e fresca. Magdalena se levantou mais cedo do que o habitual e saiu para o pátio com uma xícara de café nas mãos. O aroma do campo a envolvia. Mas naquela manhã, algo no ar parecia diferente. A poucos metros dali, Moreno pastava tranquilamente, sua silhueta delineada contra a luz dourada do sol. Desde que havia chegado à chácara, ela o viu se transformar. Ele passou de um animal quebrado pelo abandono a um cavalo forte e livre. Mas havia algo mais. Algo que Magdalena não podia mais negar. Ele não lhe pertencia. Quando Clara chegou, trazia a mesma expressão ansiosa da primeira vez. Havia esperança em seus olhos, mas também medo. Você pensou sobre isso? Perguntou em voz baixa. Magdalena assentiu, mas não respondeu imediatamente.
Tomás, parado ao lado do estábulo, franziu a testa. Vovó, não precisamos fazer isso. Ela colocou a mão no ombro dele com carinho. Filho, não se trata do que queremos, mas do que é melhor para ele. Clara deu um passo à frente. Não quero que pensem que só vim para levá-lo embora. Sei que vocês o salvaram. Sei que ele foi feliz aqui. Magdalena suspirou. E é por isso mesmo que devemos lhe dar a chance de ter a vida que realmente merece. O processo de despedida foi lento. Clara se aproximou de Moreno com cautela, como se temesse que ele mudasse de ideia no último momento. Mas o cavalo não recuou. Deixou-se acariciar, permitiu que colocassem a corda em seu pescoço sem resistência. Tomás observava a cena com o coração apertado. Talvez ele não queira ir. Moreno ergueu a cabeça e olhou para a caminhonete de Clara. Então voltou o olhar para Magdalena e bufou suavemente. Magdalena, com um nó na garganta, sorriu e acariciou seu dorso. É hora, garoto. Moreno piscou como se entendesse. Colocá-lo no trailer foi mais fácil do que imaginavam. Não houve tensão, nem medo, apenas uma aceitação silenciosa do inevitável. Quando a porta do trailer se fechou, Tomás recuou um pouco, de braços cruzados. Como saberemos se ele ficará bem? Clara sustentou seu olhar com doçura. Porque eu o amo. E porque nunca mais vou perdê-lo. Tomás cerrou a mandíbula, mas no fim assentiu. Magdalena respirou fundo e estendeu a mão para Clara. Cuide dele, Clara assegurou firmemente. Eu prometo. Quando a caminhonete se afastou, levantando poeira na estrada de terra, Magdalena sentiu o peito apertar. Tomás permaneceu em silêncio o caminho inteiro de volta para casa. Quando chegaram, ele parou na porta e olhou para a avó, franzindo a testa. Você se arrepende? Magdalena Bal. Você se arrepende? Magdalena balançou a cabeça. Ela não olhou para o campo vazio, onde a silhueta de Moreno já não estava. Às vezes, amar significa deixar ir. Tomás suspirou. Sim, mas dói. Magdalena sorriu com tristeza. Isso significa que fizemos a coisa certa. E com o coração tranquilo, entraram em casa, sabendo que Moreno, em algum lugar, estava começando uma nova vida. O amanhecer pintava o céu em tons alaranjados quando Magdalena saiu para o pátio com sua xícara de café. O campo estava silencioso. Apenas o som dos pássaros e o vento suave entre as árvores a acompanhavam. Haviam-se passado vários dias desde que Moreno partira com Clara. A chácara parecia mais vazia sem ele. Embora soubesse que tomara a decisão certa, o espaço que o cavalo deixara em sua rotina ainda estava presente como uma sombra silenciosa. Tomás apareceu na porta com um envelope na mão. Isto é para você. Magdalena franziu a testa, pegou o envelope e o abriu com cuidado. Dentro, havia uma carta escrita às pressas e uma fotografia. Ao ver a imagem, sentiu um nó na garganta. A foto mostrava Moreno em um campo verde e extenso, sem cercas que o limitassem, com o sol brilhando sobre seu dorso forte e saudável. Sua cabeça estava erguida, sua postura firme. Ele era um cavalo livre. Magdalena passou os dedos delicadamente sobre a imagem, como se pudesse sentir Moreno através do papel. Tomás inclinou-se para olhar. Ele parece feliz. Ela assentiu, sem conseguir falar por um momento. Então, leu a carta em voz alta. Magdalena e Tomás, espero que estejam bem. Sei que deixar Moreno ir não foi fácil, mas queria que soubessem que ele está melhor do que nunca. Levei-o para um campo onde tem espaço para correr, outros cavalos para brincar, e uma vida que nunca deveria ter sido tirada dele. A cada dia, ele ganha mais confiança, se aproxima sem medo, busca companhia e até corre como se nunca tivesse conhecido a dor. Eu devo muito a vocês por tê-lo salvo, por terem acreditado nele quando ninguém mais o fez. Vocês sempre serão parte da história dele. Com amor, Clara. O silêncio que se seguiu foi denso, mas não desconfortável. Tomás foi o primeiro a falar. Nós conseguimos, não foi? Magdalena sorriu, ainda olhando para a foto. Sim, filho, conseguimos. Ela se levantou, caminhou até a parede da sala de jantar e com muito cuidado pendurou a foto de Moreno com um pequeno prego. Tomás a observou em silêncio. Por que ali? Magdalena acariciou sua cabeça com ternura. Porque ele sempre será parte de nós. Naquela tarde, enquanto o sol se punha no horizonte, Magdalena sentou-se na varanda da casa, com Tomás ao seu lado. O vento movia suavemente a grama do campo e, embora Moreno não estivesse mais ali, sua presença continuava viva em cada canto da chácara. Você acha que o veremos de novo? Perguntou Tomás. Magdalena suspirou, olhando para o céu. Não sei, filho, mas às vezes amar não significa ficar com alguém, e sim garantir que ele esteja onde pertence. Tomás assentiu devagar.
Sim, e acho que ele está exatamente onde deveria estar. Com essa certeza, Magdalena sorriu, porque no fim, sua luta tinha valido a pena. Às vezes, o maior amor não está em segurar, mas em saber deixar ir. Moreno chegou à chácara ferido, com medo na alma, mas encontrou mãos dispostas a curá-lo, a ensiná-lo que ainda havia bondade no mundo. E quando chegou o momento de escolher, não foram eles que decidiram seu destino. Foi ele mesmo. Essa história não é apenas sobre um cavalo resgatado, é sobre segundas chances, sobre o valor de lutar por aqueles que não têm voz, sobre a força que nasce da compaixão. Magdalena, Tomás e Clara fizeram o que muitos temem. Colocaram o bem-estar de outro acima de seus próprios desejos. E nesse ato de entrega, encontraram a verdadeira liberdade. Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que também acredita no poder da esperança. O que você teria feito no lugar de Magdalena? Você já viveu algo parecido? Queremos saber sua história. Curta e nos ajude a levar essa mensagem a mais pessoas. E se quiser continuar recebendo histórias emocionantes como esta, inscreva-se no canal e ative o sininho. Até a próxima história. E lembre-se, a verdadeira liberdade muitas vezes começa no coração.